tarde, crianças. Hoje nós vamos ter uma aula diferente, uma videoaula diferente. O que nós vamos estudar hoje? O que nós vamos ver hoje? A história de Campo Grande. Então, a professora vai contar a história de Campo Grande. Um pedacinho do que aconteceu durante esses anos todos que Campo Grande começou a ser... quando chegou o seu primeiro fundador, chegou aqui. Aonde ele chegou, com quem ele veio. Tá? Então, está tudo no vídeo. Preste atenção, eu sei que vocês vão conseguir fazer, é bem interessante. Por quê? Campo Grande no passado, Campo Grande no presente. Como que era no passado e como Campo Grande está hoje. Então, faça com atenção, responda o questionário que vocês colaram no caderno. Se não entendeu, não consegue responder as perguntas, volte, assista o vídeo novamente, vocês conseguirão. Então, espero que vocês tenham gostado e façam com bastante atenção. Errou uma parte, faz novamente e sei que tudo vai dar certo. Então, tchau! De muito longe, lá do estado de Minas Gerais, veio um mineiro, José Antônio Pereira, da cidade de Monte Alegre, à procura de um lugar onde pudesse viver. Então o homem saiu lá do estado de Minas Gerais, da cidade de Monte Alegre, à procura de um lugar onde pudesse viver. Só que ele não veio sozinho, tá? Ele andou por vários caminhos e até que meses depois encontrou um lugar muito bonito. Então, ele saiu, Minas Gerais, tá? Ele andou vários meses, porque veio a cavalo, não tinha carro naquela época. Então foi ir por dentro da mata. Então ele foi andando até que ele, por vários caminhos que ele passou, nenhum ele gostou, e aí ele encontrou um lugar muito bonito. Era um campo verdejante, onde corria 2 córregos, e ali viu que queria acampar com a sua comitiva. O que é comitiva? As pessoas que o acompanharam, que estavam junto com ele nesta viagem. E quando ele chegou ali, ele ficou admirado, maravilhado de ver aquele campo tão bonito, bem verdejantes, e também corriam 2 córregos ali. Então tinha água, tinha o campo, tinha árvores, era muito bonito. E esses córregos hoje são o Prosa e o Segredo. E ele falou, é aqui que nós vamos ficar, porque era um lugar muito bom. E isso aconteceu no dia 21 de julho de 1872. Certo de que queria mesmo ficar por ali com o seu filho e seus companheiros, começou a abrir um espaço na mata para levantar um rancho. Ele falou, é aqui que nós vamos ficar? Então precisamos ter um lugar para nos abrigarmos da chuva, do sol, do frio. Levantar um rancho. O que é rancho? Não é bem uma casa. Levantaram os paus, né? E colocaram um telhado talvez de folha de coqueiro, para que não tomasse chuva nem sol. E ele viu que ele estava gostando, né? E também ele pensou, aqui nós já temos o rancho e onde vamos também, né, começar o plantio de uma roça. Ele queria fazer uma roça, fazer um plantio com as sementes e mudas que já trouxera, né? E o que ele fez? Começaram a cortar os matos em volta e começaram a plantar. Não sabemos que mudas ele trouxe semente, mas provavelmente muda de mandioca, deve ter trazido sementes de milho e outras que nós não sabemos quais são. E José Antônio Pereira resolveu voltar a Monte Alegre para trazer a família e mais pessoas que acreditassem em sua viagem. Quando ele viu que já tinha o rancho, tinha água, a roça já estava produzindo o que ele plantou, ele falou, agora é hora de buscar a família. Então eu vou voltar a Monte Alegre e vou trazer a família e mais pessoas que acreditassem na sua aventura, né? Mas antes
deixou o seu rancho e as plantações, que já começaram a brotar, entregues a João Nepomuceno, amigo que conhecera pelos caminhos. Ele não podia deixar aquele local abandonado, sozinho. E ele conheceu um amigo durante a viagem, o nome João Nepomuceno, e ele falou: você pode ficar cuidando do meu rancho até eu buscar minha família? E esse amigo disse: posso ficar. Então, José Antônio Pereira partiu para a sua cidade, lembra o nome da cidade? Monte Alegre, no estado de Minas Gerais, tá? Mas ele só retornou 3 anos depois com a sua esposa, Maria Carolina, e 3 filhos e os demais familiares. Então, ele já não voltou sozinho, né? Veio com a esposa, com os 3 filhos e demais familiares. Então, era um número grande de pessoas que vieram. E junto construíram mais alguns ranchos e aumentaram as plantações. Então, começou a crescer, ó. Foram construindo mais ranchos, né? Mais plantações, porque o lugar era muito bom. Assim estabelecido, José Antônio Pereira viu que já era tempo de dar nome ao pequeno povoado. Não tinha nome aquele povoado, o qual chamou, ele deu o nome, Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. Então, o primeiro nome foi Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. Mas por que esse nome? Sabe, porque isso aconteceu durante a sua viagem. Ele falou, fez uma promessa para o seu santo de devoção, santo que ele acreditava, né, que ele pedia as coisas, que era o Santo Antônio. E ele fizeram uma promessa que, se tudo ocorresse bem, ergueria uma capela em homenagem ao santo. Ele falou, ó, se tudo correr bem, eu vou erguer uma capela em homenagem ao Santo Antônio. E assim ele fez, ó, a capela, tá? Fato ocorrido no ano de 1878. Foi neste tempo que José Antônio Pereira distribuiu entre os moradores pequenas glebas. O que é glebas? Pequenos pedaços de terra, tá? Cabendo ao seu filho Antônio Luiz a área que se chamou Fazenda Bálsamo, onde se localiza o atual Museu José Antônio Pereira. Então ele foi dividindo um pedaço de terra para um pedaço de terra para outro, e o seu filho ficou com a Fazenda Bálsamo, que hoje é o Museu do José Antônio Pereira. E assim, José Antônio Pereira foi aumentando, expandindo a área ocupada com fazendas que foram chamadas Bandeiras, Três Barras, Bom Jesus, entre outros, que foram sendo entregues a seus filhos, parentes e amigos. Então, ele começou a criar outras fazendas, a formar outras fazendas. A do seu filho chamava Fazenda Balsa, depois a Bandeira, Três Barras e Bom Jesus, que ele distribuiu terra para essas pessoas e começaram a criar, né, mais fazendas. Para que o povoado crescesse sob a bênção de Deus, em 1878 veio de Nhoaque o padre Julião Urquia, com a finalidade de inaugurar a capela e realizar os primeiros casamentos e batizados. Então, o que aconteceu? O povoado estava crescendo, mais pessoas foram chegando e crianças foram nascendo, pessoas queriam se casar, mas não tinha padre. Aí o que ele fez? Convidou o padre Julião Urquias e também ele queria o quê? Inaugurar a capela e precisava da bênção de Deus. E esse padre chegou ali, realizou os casamentos, inaugurou a capela e realizou os casamentos também. O lugar foi crescendo e aqui foram chegando novos moradores. Então foi crescendo, ficou bem grande e novos moradores foram chegando. E devido ao desenvolvimento, por estar ficando muito grande, se expandindo, no dia 23 de novembro de 1889, criou-se o Distrito de Paz de Campo Grande, nomeando o senhor Bernardo Franco Bahia, seu primeiro juiz de paz, e como delegado o próprio fundador José Antônio Pereira. Então precisava de um juiz na cidade. E o que ele chamou, né, o senhor Bernardo Franco Bahia, que foi o primeiro juiz de paz, e o José Antônio Pereira, o fundador da cidade, né, ficou sendo o delegado deste local.
E somente 10 anos depois que o Arraial Santo Antônio de Campo Grande foi elevado à categoria de vila, sendo assim criado o município de Campo Grande. Este fato aconteceu no dia 26 de agosto de 1889. Então, o município de Campo Grande foi fundado, o aniversário da cidade ocorreu no dia 26 de agosto de 1889. Com a implantação definitiva do município, em 1909, foi eleito o senhor Bernardo Franco Baís, que não podia aceitar o cargo, assumindo então o seu lugar o primeiro vice, o senhor Franco Mestre. O que ele fez? Como já era um município, precisava de um prefeito. Então, convidou o Bernardo Franco Baís, que era juiz de paz, mas ele não pôde aceitar. Então, no seu lugar ficou o vice, o senhor Francisco Mestre. E no dia 16 de julho de 1980, que Campo Grande foi elevada à categoria de cidade. E foi em 11 de outubro de 1977 que Campo Grande passou a ser a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Viram que interessante a história? E aqui nós temos uma imagem da Fazenda Bálsamo, que hoje é o Museu de José Antônio Pereira. É bem interessante, se vocês puderem visitar, vão lá. Tem as coisas, a casa da época, as coisas que eles tinham dentro de casa. Essas estátuas é o José Antônio Pereira e sua esposa. Então, vocês viram o quão interessante é a história de Campo Grande. Aí no caderno de vocês tem um questionário baseado nessa história que a professora contou, vocês irão responder. Sei que vocês vão fazer certinho e irão acertar, tá? Tchau!